Existe um momento na vida de todo ser humano em que ele olha para o espelho e se pergunta em silêncio: por que ainda não chegou? Por que ainda não aconteceu? Por que os outros avançam e eu fico parado? Esse momento dói. Mas esse momento também tem um nome. Ele se chama crise de fé. E se você está aqui agora assistindo a este vídeo, talvez seja porque, lá no fundo, uma parte de você ainda acredita, ainda sente que tem mais, ainda sabe que nasceu para algo maior do que está vivendo. Eu preciso que você ouça o que vou te dizer com toda a atenção que você conseguir reunir agora. Não como mais um conteúdo na sua fila de reprodução, mas como uma conversa que pode mudar o curso da sua história. O que você está prestes a descobrir não é teoria. Não é motivação de fim de semana que some na segunda-feira. É um princípio que governa a vida humana desde o início dos tempos e que os maiores realizadores da história praticaram com disciplina, convicção e resultado. Esse princípio é simples de enunciar e profundo de viver. O que você acredita com convicção, você inevitavelmente cria. A fé não é só uma palavra bonita para se dizer na igreja. A fé é a força arquitetônica mais poderosa que existe no ser humano. Ela é o projeto antes da construção. É a semente antes da árvore. É o invisível antes do visível. Napoleon Hill, depois de décadas estudando os maiores realizadores da história, descreveu essa força como o elixir eterno que dá vida, força e ação ao impulso do pensamento. Em outras palavras, sem fé, o pensamento é apenas barulho. Com fé, o pensamento vira destino. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso de um favor seu. Se algo neste vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários agora: eu acredito no meu potencial. Vai parecer simples, mas você vai entender em breve porque esse gesto é o primeiro passo de tudo. Pode fazer isso agora. Vai lá, escreve e depois continua comigo. Deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Maria. Não estou falando de uma personagem fictícia. Estou falando de uma realidade que se repete em milhões de vidas ao redor do mundo. Maria cresceu numa família humilde. Ouviu desde cedo que dinheiro é difícil, que vida boa é para quem nasce no lugar certo, que sonho grande é a arrogância de quem não conhece o tamanho do mundo. E Maria acreditou. Não porque queria acreditar, mas porque quando você ouve algo repetido a vida inteira, ele deixa de ser uma opinião e passa a ser a sua realidade. Ela chegou aos 35 anos trabalhando duro, sendo boa pessoa, fazendo o que devia, mas sentindo que o teto da vida estava cada vez mais baixo. Não porque as oportunidades não existiam, mas porque a sua fé estava direcionada para a escassez, e a escassez estava entregando exatamente o que ela esperava. A maioria das pessoas vive assim, não por preguiça, não por falta de esforço, mas porque confundem fé com esperança passiva. E são coisas completamente diferentes. Esperança é olhar para o horizonte e desejar que algo mude. Fé é saber, com uma certeza que mora nos ossos, que a mudança já começou. A Bíblia, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, define com uma precisão que os séculos não apagaram. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Relê isso com calma. A prova das coisas que não se veem. Isso significa que a fé não é a consequência da realidade que você enxerga. É a causa da realidade que você vai criar. Você não acredita porque viu. Você vê porque acreditou primeiro. É essa inversão de lógica que separa quem constrói impérios de quem apenas sobrevive. É essa inversão que transforma obstáculo em trampolim. E perceba, a fé não é fraca. A fé não é ingênua. A fé não é fechar os olhos para a realidade. A fé é escolher qual realidade você vai ampliar com sua atenção. Porque onde você coloca o foco, você coloca a energia. E onde você coloca a energia, a vida cresce. Jesus deixou isso explícito quando disse em Mateus capítulo 9, versículo 29, seja feito a vós conforme a vossa fé, não conforme o seu desejo, não conforme o seu talento, conforme a sua fé. Isso é ao mesmo tempo a melhor e a mais desafiadora notícia que existe.
A melhor, porque significa que você tem poder sobre a sua realidade. A mais desafiadora, porque significa que você não pode mais se esconder atrás das circunstâncias. Você participa da construção da sua realidade. Quero que você pense num momento da sua vida em que estava com o coração no chão. Um projeto que não deu certo. Um relacionamento que terminou. Uma demissão que chegou sem avisar. Um sonho que pareceu morrer. Lembra o peso no peito? A dificuldade de dormir? A sensação de que o caminho tinha acabado? E agora me diz, você chegou até aqui? Não chegou? Você atravessou. Você sobreviveu. E provavelmente, olhando para trás, consegue enxergar que aquele momento de colapso foi também um momento de construção. Que algo precisou morrer para que algo maior pudesse nascer. Isso se chama fé retroativa. E é a prova mais concreta de que você já tem essa força dentro de você. Mas o que os grandes realizadores descobriram, o que muda absolutamente tudo, é aprender a ativar essa fé antes da tormenta, não só depois de sobreviver a ela. Thomas Edison não tinha apenas uma ideia, ele tinha uma convicção. E convicção é diferente de entusiasmo. Entusiasmo anima no começo. Convicção sustenta quando tudo parece provar o contrário. A cada tentativa que falhava, ele poderia ter desistido, mas ele escolhia interpretar cada erro como refinamento, não como derrota. Essa é a diferença entre uma mente guiada pelo fracasso e uma mente sustentada pela fé. Walt Disney também ouviu muitos nãos antes de ser reconhecido. Mas existe algo que pessoas de fé entendem. O não dos outros não precisa se tornar a sentença da sua vida. A fé não elimina as portas fechadas. Ela impede que uma porta fechada defina quem você é. Napoleon Hill passou décadas estudando os padrões mentais dos homens mais bem-sucedidos de sua época e chegou a uma conclusão que resumiu tudo numa única frase. Tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Repara na estrutura. Primeiro conceber, depois acreditar e só então realizar. A realização é o último passo, não o primeiro. E o primeiro passo é sempre interno. Agora eu preciso ser honesto com você, de forma direta, porque não adianta falar sobre o poder da fé sem falar sobre o que a mata. E matar é a palavra certa, porque os inimigos da fé não agem de frente. Eles agem pelas sombras, silenciosamente, um dia de cada vez. O primeiro inimigo é o ambiente que você habita. Não estou falando apenas do lugar físico onde você vive. Estou falando das vozes que você ouve, das histórias que circulam ao seu redor, das pessoas cujas opiniões você permite que ocupem espaço na sua cabeça. A Bíblia é direta em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você passa horas por dia consumindo reclamação, pessimismo e medo, sua mente vai absorvendo esse veneno de forma gradual e invisível, como alguém que respira ar poluído sem perceber que os pulmões estão sendo comprometidos. Você não acorda um dia e decide não acreditar mais. A fé vai se esvaindo, pouco a pouco, até que um dia você olha para um sonho antigo e sente não empolgação, mas cansaço. Se isso ressoa em você, escreva nos comentários: eu escolho proteger minha fé. Porque reconhecer é o primeiro passo para reconstruir. O segundo inimigo é o medo disfarçado de prudência. O medo é inteligente. Raramente se apresenta com o próprio nome. Chega como ser realista, como não é hora, como preciso me preparar mais antes. E enquanto o medo convence você de esperar, o tempo passa. As oportunidades se fecham e o sonho envelhece dentro de você sem nunca ter tido a chance de respirar o ar de fora. A segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, traz uma das declarações mais libertadoras de toda a Escritura. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Isso muda tudo. O medo que você sente não é uma voz divina te protegendo. É uma voz humana te prendendo. E você tem toda a autoridade espiritual e mental para não obedecê-la. O terceiro inimigo
é a memória do fracasso. Toda vez que você tentou e não deu certo, a mente registrou. E registrou com uma intensidade desproporcional, porque nosso cérebro foi desenvolvido para dar mais peso ao negativo do que ao positivo. Quando você pensa em tentar de novo, a mente puxa o arquivo do fracasso anterior e o apresenta como prova de que não vai funcionar, como um advogado de acusação com evidências impecáveis. Mas há uma coisa que a mente esquece de mencionar. Cada fracasso trouxe aprendizado, maturidade, refinamento. Você não é mais a mesma pessoa que tentou antes. Está mais preparado precisamente porque passou pelo que passou. O fracasso não é a conclusão da sua história, é um capítulo dela. E o quarto inimigo, talvez o mais perigoso, é a comparação. Quando você para de observar o próprio caminho para ficar medindo o passo dos outros, perde o ritmo. A fé, que precisa de solo interno para crescer, murcha por falta de raiz. Cada ser humano carrega uma jornada própria, um timing diferente. A sua vitória não precisa chegar no mesmo momento que a do vizinho, do colega, do perfil que você acompanha. Ela precisa chegar no momento certo para a vida que é especificamente a sua. Não existe atraso quando você está no caminho desenhado para você. Há um mecanismo fascinante que acontece quando a fé está ativa de verdade. Quando você acredita genuinamente em algo, seu cérebro começa a trabalhar para confirmar essa crença. Existe uma estrutura chamada sistema ativador reticular, que funciona como um filtro. Dentre os milhares de estímulos que chegam até você a cada segundo, ela seleciona os que são relevantes para o que você está buscando e descarta o resto. Quando você estabelece uma crença forte, esse sistema começa a iluminar oportunidades, conexões e informações que antes estavam invisíveis porque você não estava sintonizado nelas. Não é magia, é mecanismo. Mas o que as Escrituras revelam vai além da neurociência, porque a fé genuína opera numa dimensão que ultrapassa o explicável. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus faz uma das promessas mais ousadas do Evangelho. Portanto vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Crede que recebereis. Tempo presente. Não crede que um dia talvez recebereis. Crede que já é seu, no ato da fé, no momento da crença. Pense no agricultor. Ele planta a semente e não vê nada. A terra parece vazia. O clima pode não cooperar. Os vizinhos podem duvidar. Mas ele não fica arrancando a semente para ver se brotou. Ele rega, ele cuida, ele espera com a certeza de quem já sabe que a colheita está vindo. A semente já está lá. O resultado já está em processo. Sua única função é não arrancar o que plantou. Muita gente planta com fé, mas arranca com dúvida. Começa acreditando, mas no primeiro sinal de demora conclui que não vai funcionar. E então a profecia se cumpre, não porque a fé falhou, mas porque a dúvida impediu a colheita de chegar. A fé tem uma linguagem, e você a pratica o tempo todo, quer saiba disso ou não. Cada palavra que você diz carrega uma frequência. Cada declaração que você faz sobre si mesmo funciona como uma instrução enviada para a sua mente, seu corpo e, segundo as Escrituras, para o plano espiritual. Provérbios capítulo 18, versículo 21, é categórico. A morte e a vida estão no poder da língua. Não é poesia, é princípio. Quando você acorda e a primeira coisa que sai da sua boca é "que dia pesado me espera", está programando o dia. Quando se olha no espelho e pensa "nunca vou conseguir mudar", está escrevendo o futuro. As palavras não descrevem sua realidade. Elas participam da criação dela. Uma das mudanças mais poderosas que você pode fazer começa agora. Fale a partir de onde você quer chegar, não a partir de onde você está. Não "eu espero melhorar", mas "eu estou melhorando". Não "se um dia eu conseguir", mas "quando eu conseguir". Não "eu não sei se sou capaz", mas "eu estou desenvolvendo o que precisa ser desenvolvido". Isso não é mentira, é fé ativa. É declarar o que ainda não se vê porque se crê que está a caminho. Pedro caminhou sobre a água. Do ponto de vista da física, impossível. Do ponto de vista da fé,
inevitável enquanto os olhos estavam fixos na direção certa. No momento em que ele olhou para o vento, para as ondas, para o perigo visível e desviou o foco do invisível que o sustentava, começou a afundar. Mateus capítulo 14, versículo 31, registra a pergunta de Jesus que ressoa até hoje. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Não foi uma crítica cruel. Foi um diagnóstico gentil. Jesus sabia que Pedro tinha o que era necessário. A questão nunca foi capacidade. Foi foco. Para onde você está olhando quando o vento sopra forte? Para o que pode dar errado? Ou para o que está sendo construído? Chegamos ao núcleo prático deste vídeo. A fé não vive no abstrato. Ela precisa de estrutura para se sustentar e crescer. Pilar 1. Visão clara do que você acredita. Você não pode ter fé em algo vago. A mente precisa de uma imagem concreta para se orientar. É por isso que sonhos vagos raramente se realizam, enquanto sonhos específicos têm uma taxa de realização que chega a ser surpreendente. Provérbios capítulo 29, versículo 18 diz: Onde não há visão, o povo perece. Não perece porque é preguiçoso. Perece porque não tem para onde ir. Reserve um momento tranquilo hoje. Pegue um papel e escreva, com o máximo de detalhe possível, como é a vida que você acredita que pode ter. Não o que é realista segundo outros. O que você, na sua parte mais honesta e mais corajosa, acredita que pode construir. Descreve. Como você acorda de manhã. Onde você está. O que você faz. Como você se sente. Qual é o impacto que você tem no mundo ao redor? Quanto mais vívida essa imagem, mais poderosa é a âncora da sua fé. Pilar 2. Disciplina dos pensamentos diários. A fé não é um estado permanente que você alcança uma vez e mantém para sempre. É uma prática diária, exatamente como um músculo. Romanos capítulo 12, versículo 2, traz uma instrução radical. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação. Presente contínuo. Uma transformação ativa, constante, intencional. Na prática, crie rituais diários que alimentem sua fé antes que o mundo tenha a chance de corroê-la. Antes de abrir o celular, antes de checar notícias, dedique 5 a 10 minutos para silêncio, gratidão e declaração. Afirme em voz alta o que você acredita. Visualize o que está construindo. Agradeça como se já tivesse recebido. O mundo vai te bombardear o dia inteiro com evidências de limitação e impossibilidade. Você precisa começar com a vantagem da fé já ativa. Pilar 3. Ação que honra a crença. O terceiro pilar é onde muita gente tropeça, porque a fé sem ação é como um mapa sem movimento. Você pode saber exatamente para onde quer ir e nunca sair do lugar. Tiago capítulo 2, versículo 17 é direto. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Morta, não enfraquecida, morta. Porque a ação não é apenas o meio de chegar ao destino, é a expressão física da fé. É a forma como você declara a si mesmo e ao universo que você realmente acredita no que diz acreditar. Quando você afirma que vai conseguir, mas não dá os passos, não estuda, não aparece, não tenta, sua ação está revelando a crença real, não a declarada. A boa notícia é que a ação também alimenta a fé. Cada passo dado em direção ao que você acredita, mesmo com medo, mesmo sem certeza, fortalece sua convicção. Você começa a acumular provas de que é capaz. Comece onde você está, com o que você tem. Hoje, os maiores realizadores da história não começaram em condições perfeitas. Começaram com fé imperfeita, passos imperfeitos, recursos limitados, e foram avançando. E cada avanço, por menor que parecesse, era mais fé sendo criada pelo movimento. Existe um ingrediente que transforma a fé de comum para extraordinária, mencionado com consistência tanto nas escrituras quanto nos estudos modernos sobre bem-estar. A gratidão. Não a gratidão performática de listar bênçãos sem sentir nada. Estou falando da gratidão profunda, aquela que acontece quando você para, respira
e genuinamente percebe o que já recebeu. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo. Não só quando der certo. Em tudo. A gratidão retira o foco da escassez e o coloca na abundância já presente. Do ponto de vista espiritual, ela declara: eu reconheço o que recebi e confio que há mais a caminho. E esse estado é o solo mais fértil que a fé pode encontrar para crescer. Quando você é grato pelo que tem, está emitindo o sinal de quem vive em abundância. E a abundância atrai mais abundância, não como fórmula mágica, mas como consequência de uma mente no estado certo para perceber e criar oportunidades. Experimente na prática. Cada manhã, antes de qualquer outra coisa, escreva 3 coisas pelas quais você é genuinamente grato. Podem ser pequenas: o fôlego que você acordou tendo, a luz que entra pela janela, uma capacidade, um relacionamento, uma memória. E depois, escreva uma coisa que você acredita que está a caminho, que ainda não chegou, mas que você declara em gratidão antecipada. Fé expressa em agradecimento. Faça isso por 30 dias e observe o que muda na forma como você enxerga a vida. Preciso falar sobre isso porque seria desonesto da minha parte deixar passar. A fé não é um escudo que impede os desafios de chegar. Na verdade, frequentemente, quanto mais forte é a sua fé e mais ousado é o seu sonho, mais intensos são os testes que aparecem no caminho. Não porque a vida é injusta, mas porque a construção de algo extraordinário exige um instrumento à altura da tarefa. Ouro não vira ouro sem o fogo da fundição. Diamante não vira diamante sem a pressão de séculos. Quando o Jó da Bíblia perdeu tudo, e me refiro a tudo, não foi porque Deus tinha desistido dele. Foi porque havia algo nele que o ambiente confortável não podia revelar. Só o extremo revelaria. E quando o extremo passou, o que emergiu foi uma versão de Jó, que o próprio Jó não sabia que existia. O teste não é o fim. O teste é o revelar. Então, quando a dificuldade aparecer, quando o projeto travar, quando o dinheiro faltar, a pergunta não é: por que isso está acontecendo comigo? A pergunta é: o que isso está desenvolvendo em mim? Essa simples troca de pergunta muda tudo. Ela tira você do papel de vítima e coloca você de volta no papel de protagonista. Ela transforma o obstáculo em instrumento. A fé não é testada nas coisas fáceis. É provada exatamente nas horas em que você não tem nada mais além dela. E é nessas horas que você descobre que ela é mais do que suficiente. Vou te contar uma das histórias mais poderosas sobre o que acontece quando um ser humano decide crer sem ter nenhuma evidência visível. Abraão tinha 75 anos quando recebeu uma promessa que desafiava toda a lógica humana. Uma nação que viria dele, uma terra que não havia visto, um futuro que contrariava completamente o presente. Ele não tinha mapa, não tinha garantias, não tinha nenhum filho ainda, quando a promessa mencionava descendentes como as estrelas do céu. E a Bíblia registra em Romanos capítulo 4, versículo 18, o qual, esperando contra toda esperança, creu para que viesse a ser pai de muitas nações. Esperando contra toda esperança. Isso é fé. Não é otimismo fácil de quem tem tudo a seu favor. É a decisão de continuar acreditando precisamente quando todas as evidências externas apontam na direção contrária. E o que aconteceu? A história de Abraão mostrou que a fé pode sustentar alguém mesmo quando tudo parece contrário. Não estou dizendo que você vai ter o mesmo caminho de Abraão. Estou dizendo que o mesmo princípio está disponível para você. A fé que move montanhas não é reservada para heróis bíblicos. Ela é uma força embutida na natureza humana, à espera de ser despertada, cultivada e direcionada. Você tem essa força. A questão nunca foi se ela existe em você. A questão é quando você decide ativá-la de forma plena e intencional. E essa decisão não tem uma hora marcada. Ela pode acontecer agora, neste exato momento. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Não vou te propor uma lista de 10 passos. Vou te propor algo mais simples e mais profundo. Uma decisão. A decisão de acreditar mais em você
do que nas circunstâncias que te cercam. A decisão de dar mais crédito à sua capacidade de crescer do que ao registro das suas falhas passadas. A decisão de olhar para o futuro como um espaço aberto, onde você tem poder de criação. Essa decisão precisa ser renovada toda manhã. Precisa ser defendida quando o cansaço bater. Precisa ser reafirmada quando a dúvida aparecer disfarçada de realismo. Mas ela começa agora, com a escolha de acreditar que o que você veio construir neste mundo ainda pode ser construído, que não é tarde demais, que você não é pequeno demais, que os recursos, as conexões, as oportunidades, a realização que você busca, nada disso está além do alcance de quem decide caminhar com fé. Porque a Bíblia não diz, tudo é possível a quem tem talento natural. Não diz, tudo é possível a quem nasceu no lugar certo. Diz simplesmente, com uma clareza que corta o ar, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Ao que crê, presente, agora, você. Nos próximos dias, você vai enfrentar momentos em que a fé vai parecer difícil, em que o mundo vai conspirar para convencer você de que não funciona, de que não é para você, de que já passou a hora. Nesses momentos, lembre-se do que conversamos aqui. A fé não é um sentimento. É uma escolha que precede o sentimento. Você não espera se sentir confiante para agir com confiança. Você age e o sentimento segue a ação. Cada dia você tem a oportunidade de escolher. Vou alimentar o medo ou vou alimentar a fé? Vou falar da limitação ou vou declarar a possibilidade? Vou ficar parado esperando que algo mude lá fora? Ou vou agir aqui dentro e observar o que o externo responde? Pequenas escolhas, feitas com consistência, ao longo do tempo. Isso é o que constrói uma vida de fé ativa. E quando a colheita chegar, você vai olhar para trás e vai entender que tudo começou no momento em que você decidiu, sem evidências suficientes, sem garantias absolutas, acreditar. Escreva nos comentários o que você vai fazer diferente a partir de hoje. Uma coisa, só uma, específica, que honre a fé que você está escolhendo ativar. Não porque eu preciso ver, mas porque colocar em palavras é o primeiro ato de fé que transforma a intenção em comprometimento. E compartilhe este vídeo com alguém que você conhece, que precisa ouvir isso. Alguém que está no escuro, que perdeu a crença, que está cansado de tentar. Às vezes, a mensagem certa, no momento certo, é tudo o que uma pessoa precisa para não desistir. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar nessa jornada juntos. E leve desta conversa uma verdade que quero que fique gravada em você mais fundo do que qualquer outra coisa. Você não foi colocado neste mundo apenas para sobreviver ao que existe. Você foi chamado para caminhar com fé, crescer por dentro e construir com Deus aquilo que ainda não apareceu. E a única matéria-prima que você precisa para começar já está dentro de você. Chama-se fé. Use-a. Seja feito a vós, conforme a vossa fé. Mateus 9:29.